Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Obrigado por você estar aqui em mais um domingo, este momento de cuidarmos um pouco do nosso lado espiritual, que possa se tornar um hábito esses momentos de oração, de leitura edificante, de elevação de pensamentos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso irmão maior, e a espiritualidade superior, amiga que nos ajuda tão grandemente nestes momentos e em todos. Mas nestes momentos de vibração, entramos em contato com estas energias benfeitoras, calmantes que nos ajudam a passar por esses períodos que nós estamos passando, períodos esses de desafios existenciais, e aí que precisamos nos fortalecer ainda mais na fé, no amor, na caridade. Hoje é dia 11 de agosto do ano de 2024, comemorado no Brasil o Dia dos Pais, o nosso abraço fraterno, vibracional aos pais que nos acompanham aqui no canal, que Deus os abençoe, e também aqueles ou aquelas que exercem a função paterna na vida de alguém. Quando nós falamos dessa função, são pessoas que não doou o gene biológico, mas doa em todas as vibrações de amor, de cuidado, de carinho, de acalento às crianças que chegam até o nosso lar. Lembrando que nenhuma pessoa chega até as nossas vidas por acaso. Temos laços espirituais, então aqueles irmãos que assumem essa função na vida de alguém, assumindo com amor, seja através da adoção ou também por algum motivo, quando se une a uma pessoa que já tem filhos e exerce em partes essa função paterna, é muito importante porque sabemos que esses laços espirituais chegam para nós de uma forma de nos ajudar na evolução e no aprendizado de uma forma em geral. Então, um grande abraço a vocês que se dedicam aí à educação, aos futuros também pais, lembrando da responsabilidade aos que são ou os que serão no futuro, que nos ouvem aqui no canal. O Espiritismo nos chama a responsabilidade quando somos pais e também mães, mas em especial como é Dia dos Pais, o alerta para nós: nada acontece por acaso. Quando chega um espírito como filho, lembre-se da sua responsabilidade, e ela não é só financeira, muito pelo contrário. O que mais os filhos precisam da presença psicológica amorosa, da educação. Observamos principalmente quando há o rompimento do casal, às vezes o desligamento dessa união pode atrapalhar os filhos porque os pais não se fazem presente. Os pais que eu falo, às vezes a figura masculina, porque muitos ficam na tutela da mãe e os pais acabam não tendo tanta presença física e psicológica. Então, um alerta aí para que nós possamos compreender a importância, a delicadeza sutil que é essa presença paterna na vida de um filho, que é também de suma importância. Os nossos abraços fraternos. Sei também que muitos que acompanham aqui o canal já têm os pais aí no plano espiritual, já passaram essa travessia de despedir dos pais na vida. Então, este evangelho também é dedicado aos pais que estão já no plano espiritual, torcendo e orando por nós. Nessa semana, aqui no Brasil, nós tivemos aí a notícia da tragédia com o avião envolvendo muitas pessoas. E é claro, hoje nós não vamos focar nesse assunto em respeito às famílias que estão enlutadas, mas
Um alerta para todos nós que somos espíritas: quando acontece um acidente com muitas vítimas e acaba saindo muito na mídia, né, na internet, na TV, acaba que a psicosfera do planeta fica um pouco triste, do Brasil em especial, que aconteceu a tragédia. Essa tragédia, infelizmente, foi noticiada no mundo inteiro, então a gente acaba vibrando um pouquinho menor, digamos assim, a gente fica um pouco mais triste com a situação. Muitas pessoas não entendem, não compreendem, nem todo mundo é espírita para compreender essas questões. Então a nossa responsabilidade enquanto espíritas é vibrar por essas pessoas que chegam no plano espiritual, vibrar principalmente pelas famílias que receberam a notícia e vibrar também para o nosso planeta. Então é a nossa responsabilidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que quando oramos por alguém, quando abençoamos alguém, enviamos uma vibração de amor, essa pessoa é ajudada imediatamente. É claro, se a pessoa estiver receptiva, é melhor ainda, mas mesmo se não tiver, nós aprendemos isso em tantos livros espíritas, em especial no Evangelho, no Livro dos Espíritos. A gente observa ali como uma prece pode chegar no coração da pessoa para quem oramos. Então façamos a nossa parte e respeitemos neste momento as famílias que estão em luto, aos irmãos, primos, pessoas que conviveram com esses irmãos que se foram, porque neste momento a gente observa, nós conversamos sobre isso, né, no Evangelho passado, o respeito que nós temos que ter. A internet hoje acaba trazendo muitas notícias, às vezes até sem comprovação do acidente, e muitas pessoas compartilhando. Então vamos ter um carinho, um respeito, um bom senso com essas pessoas que estão neste momento tão delicado. Quem já passou por isso sabe de perder um ente querido por acidente, que nós não estávamos esperando. Nós sabemos a dor, o susto que é neste momento. Então, aos familiares, não sei, né, se por acaso alguém que conhecia, alguém que estava no avião possa estar ouvindo, receba os nossos abraços fraternos. E aqueles que não estão ouvindo aqui, receba à distância as nossas vibrações de amor, de respeito. Que Deus possa abençoar vocês neste momento de dor. Vamos então ao nosso Evangelho, pedindo a Jesus a autorização para iniciarmos neste momento o Evangelho no Lar, agradecendo a Deus imensamente por neste momento estarmos juntos, e vamos entrar na vibração, nas preces iniciais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação e no erro, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, neste momento aqui, neste momento, trazendo a informação do Evangelho, peço a intuição que direcione a minha voz, e peço também por aqueles que estão ouvindo ao vivo ou ouvirão gravado este Evangelho. Que os nossos irmãos e irmãs possam receber gotas de luz e de esperança onde quer que estejam neste momento, que eles possam receber a vibração deste Evangelho e que os conteúdos aqui estudados possam estar conosco durante toda essa semana e a vida, para que possamos executar mais uma vez o conhecimento. A gente agradece, que assim seja, graças a Deus. Mensagem do livro Calma, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, livro que a gente tem utilizado muito aqui esse ano no canal, no Evangelho. A mensagem é a de número 1, nos encargos da vida. Antes de começarmos a leitura, peço desculpas se algum ruído a mais sair hoje no Evangelho. Como é Dia dos Pais, a gente entende que as famílias estão reunidas, né, comemorando com os seus pais aqui nas vizinhanças, então a gente pede desculpas aí para vocês, mas vamos ao trabalho. Recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos em que nos façamos felizes. Já iniciamos aí a reflexão sobre a felicidade. Entendemos como espíritas e também hoje
a ciência fala muito sobre isso, a ciência psicológica, psiquiátrica, que a felicidade é uma fração de segundo. Nós temos momentos, segundos de felicidade maior e depois nós voltamos à nossa rotina. O grande desafio é compreendermos que nos momentos, na rotina da vida comum, nós podemos estender essas percepções de felicidade. Deus, em sua imensa sabedoria, identificou isso, que nós precisaríamos entender que cada momento da nossa vida pode ser um momento de felicidade. E nós vamos observar que todos os espíritos evoluídos que estiveram aqui na Terra falavam sobre essa percepção, que cada momento da nossa vida pode ser encarado com felicidade. Não é uma felicidade de sair rindo, comemorando, pulando, como quando nos acontece algo, que nós temos uma notícia muito boa, uma informação valiosa. Mas perceber que mesmo nos momentos que nós estamos às vezes angustiados, no ócio, nós podemos fazer destes momentos um momento tranquilo. O que a felicidade te causa? Um momento de bem-estar. E que se nós pudermos observar com o valor que cada momento que nós construímos para obter a felicidade, se nós observarmos que estes momentos também são importantes para a nossa evolução, nós vamos ter então uma ressignificação em todo o processo. Às vezes, o processo não é sempre legal no sentido de ser fácil. Vamos dar o exemplo de construir uma casa. Quem já construiu uma casa sabe os desafios que é. Precisa comprar o terreno, fazer a fundação, alinhar o terreno, comprar os materiais. São etapas, às vezes, difíceis, até a contratação dos profissionais que vão fazer a planta, vai fazer a fundação, pedreiros, serventes, mestres de obra, enfim. Todo esse processo, às vezes, pode ser desafiador. E no final, culminará, obviamente, na construção, na edificação do lar, que irá servir para abrigar a nossa família ou para abrigar uma instituição. O processo até a construção, ele é difícil, às vezes, ele é angustiante, não sai às vezes no prazo que a gente quer. Às vezes gastamos mais do que tínhamos no orçamento, os materiais trocam de preços, enfim. Nós temos esses desafios, mas todos esses desafios, como ocorre na vida, terá um momento final, culminante, feliz, da comemoração quando entramos na casa e temos ela pronta para servir a nossa família. Assim também é nos momentos psicológicos. Se nós não passássemos por momentos, às vezes, desafiador, não iríamos dar valor ao momento final. Então, todos os momentos são importantes para o momento final da felicidade. Se nós gostamos de um prato e compramos os ingredientes para executá-lo, obviamente, vamos ter o trabalho da execução, de picar o alimento, de temperar, preparar, para na finalização saborearmos e termos o momento final da felicidade. Bom, já deu para compreendermos. Esses caminhos que nos levam à etapa final são de inteira importância e necessidade nas nossas vidas. O que acontece na sociedade atual é que nós já queremos pular para a etapa de finalização. E aí nós não temos, muitas das vezes, os momentos de ressignificação. Nós já queremos pular para o prato feito, para a casa pronta, entenda no sentido psicológico, queremos cada vez mais somente o momento da felicidade maior, aquele momento que passa em minutos, ou em horas, ou em dias. Nós queremos somente esse momento do prato feito e não desenvolvemos a modalidade de ressignificar momentos difíceis. E como hoje é Dia dos Pais, um alerta aí para os pais e para as mães. Nós estamos entregando esses projetos para as crianças. Quando elas estão ali angustiadas, no ócio, não tem nada para fazer, ou quando um brinquedo quebra, que elas ficam irritadas, ou quando são frustradas por não conseguirem ir
até um local que elas queriam. Muitas das vezes nós tentamos recompensar com outro momento de felicidade, sem explicar para elas que momentos assim de frustração são comuns e que ao longo da vida elas terão que passar. E quando na vida comum nós recebemos essas notícias de frustração, como quando nós estamos passando assim nessa semana, momentos de acidentes, de tragédias, enfim, momentos que são dolorosos na nossa visão limitada de seres humanos, e aí nós maximizamos esse sofrimento. Então observe o que o Emmanuel fala aqui. Recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos. O que são esses encargos? São as construções, planejar a vida, passar por ela por etapas. Vamos dar mais um exemplo. A faculdade, por exemplo, um curso que você faz, que às vezes dura 3, 4, 5 anos. Até chegar à formatura, quantos desafios, quantas provas, trabalhos, quantas reuniões, quantas aulas, indo em aulas em dia chuvoso, frio, em dias mais ensolarados, enfim. A vida é movimento, é constância, é alto e baixo. E se a criança ou adolescente não entender isso, no período adequado, que eles terão momentos bons ou ruins, quando chega na vida adulta, no rompimento da adolescência, para executar a vida adulta, com trabalho, com frustrações, com contas a pagar, com desafios, muitas das vezes eles podem sucumbir às forças e entrar num processo de adoecimento maior. Claro que quando nós precisamos desses momentos, nós vamos também ter que enfrentá-los e nós precisamos também vivenciar as emoções, mas o que nós estamos falando aqui é que pessoas acostumadas a lidar com frustração e com ócio compreendem mais rápido e atravessam mais rápido este momento emocional. Continua Emmanuel aqui. Não diga que a Terra é um mundo exclusivamente de provações, porque não é. Olha o que Emmanuel está nos dizendo aqui. A Terra é sim um planeta de prova e expiação. Nós sabemos que ela está passando por este período, talvez aí de transição, nós não sabemos o momento certinho que a Terra deixará de ser, mas ainda é. Basta olharmos para o lado, basta olharmos para a TV, basta olharmos na internet que a gente vai ver provações e expiações de todos os tipos. Pessoas em momentos de aprendizados distintos. Mas nem sempre é provação aquilo que nós vemos. A gente acredita que a espiritualidade é uma receita de bolo, e não é. A gente observa uma pessoa com alguma deficiência, qualquer que seja, física, intelectual, com alguma provação maior, com algo que acontece na vida dela, e a gente já, na mesma hora, julgamos. Ah, é um karma. Ah, está resgatando um débito do passado. Nem sempre. Às vezes, o espírito que está ali pediu aquela incumbência do plano espiritual antes de reencarnar para reafirmar a sua fé, para aprender ou para ser um missionário. Quantos irmãos e irmãs reencarnam com algum tipo de dificuldade, de limitação, de deficiência e são missionários, nos ensina a ressignificar, ou são doadores para os fluidos necessários para construir melhores ressignificações daquela provação que eles estão passando. Nem sempre é um resgate. Pode ser? Pode, mas nem sempre. Então evitemos julgar. Antes de julgar, oremos para o que for, seja uma provação ou um resgate, a pessoa possa imediatamente receber esses fluidos. Quantas pessoas, quando acontecem tragédias, falam, ah, resgate, é isso, é aquilo outro. Nós nem conhecemos a vida das pessoas. Podem ser várias questões e não estamos aqui para julgar, e sim para orientar a cada um. Então a Terra, nem sempre as questões são de provações. E aí quando nós observamos, ah, a Terra é muito ruim, é muito mal, tudo é prova mesmo, eu estou triste, claro. Nós vamos respirar nessa psicosfera, nós vamos internalizar essa psicosfera e, é claro, nós vamos ter um reflexo na nossa vida material.
O alerta que a gente sempre dá aqui, não é que nós vamos ficar sem saber as notícias do Brasil e do mundo, não é isso, mas vamos saber o horário adequado, vamos assistir somente uma notícia, um jornal por dia e não 10, 20. Vamos observar como está o nosso comportamento. Se nós olharmos só para o lado A, nós nunca iremos enxergar o lado B. Por isso que aquele que estuda o Espiritismo tem que observar todos os lados. Bom senso, a gente sempre fala que estudar as diversas áreas, escutar, escutativa. Se você nunca escutar o lado do outro, você pode até continuar discordando com a opinião, mas tenha, no mínimo, a caridade da escuta, porque talvez ali escutando, você aprenda algo, observa algo e internalize algo. Em qualquer degrau da evolução, podes instalar-te no lugar próprio à criação de tuas próprias alegrias. Olha o que o Emmanuel fala. Isso é fundamental também para instalar a calma, a alegria em nós, em qualquer momento, em qualquer lugar. Se nós escolhermos olhar apenas o negativo, o ruim, nós vamos instalar dentro de nós o quê? A negatividade. É claro que às vezes estamos em ambientes insalubres, que as pessoas estão negativas, enfim, que o ambiente está ruim, está um ambiente muito pesado para você, mas você tem que continuar ali por algumas horas, seja por qual for o motivo. Então você pode ser o pensamento mais positivo e salutar daquele ambiente. Se você entender, não julgar, que as pessoas que ali estão fazendo uma função no mundo, seja qual for, não nos importa. Nada se perde na criação, lembre-se disso. Se você não pode colaborar, tente então não atrapalhar, já vai ser de grande valia para você e para os outros. Lembre-se, nada acontece por acaso. É necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa cumprir. Olha aí a responsabilidade nossa com a família e com as pessoas que circulam na nossa vida. Observe. Às vezes estamos desconfortáveis na família. Nós não estamos falando aqui, pessoal, então eu tenho que aceitar todos os erros da minha família, eu tenho que tolerar. Não. Entender que você é um ativo de mudança na sua família pelo exemplo e não pela obrigação. Você não vai conseguir mudar ninguém pegando a pessoa e falando, a partir de hoje você vai mudar. Ninguém tem esse poder. E nem Deus quis assim. Deus nos deu a oportunidade de evolução. Para isso temos a reencarnação. Podemos reencarnar em diversos países diferentes, em diversos planetas, com vibrações diferentes, para o nosso aprendizado. Deus é paciente conosco. Lembra-se sempre, podemos influenciar, jamais controlar a decisão do outro. Mas, um alerta, se você reencarnou na família X ou Y, é porque você tem que aprender. Nessa família, o que tem ali então de limitador que talvez você está julgando, mas não está se olhando e crescendo? É um alerta para todos nós também. Conscientiza-se de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Enfim, ninguém consegue construir nada sem o apoio dos outros. Você pode até falar, eu vivo sozinho muito bem, eu não preciso de ninguém, eu faço meu trabalho, chego em casa, não atrapalho ninguém, beleza. Mesmo assim você precisa dos outros. Para a água chegar na sua casa, para a energia chegar até a sua casa, para a internet chegar na sua casa, para que você tenha o arroz, o feijão para fazer no seu alimento, a farinha, enfim, você precisa de outras pessoas. Então, mesmo que hoje você viva sozinho ou sozinha, ainda assim você precisa da sociedade para manter-te nessa encarnação. Então, sejamos gratos uns aos outros. A sociedade ainda necessita da coletividade, porque sem ela eu não estaria nem aqui falando para vocês. Para eu estar aqui com o microfone, com a edição da internet, tudo isso eu preciso de uma outra pessoa, encarnado e desencarnado também. Mesmo as pessoas que vivem bem sozinhos, que estão felizes, tranquilos,
Sim, ótimo. Mesmo assim, nós precisamos de outras pessoas e ainda será assim por muito tempo. Aprendamos então a viver sem reclamações e sem queixas. Muito difícil isso que o Emmanuel nos fala, porque nós ainda temos o hábito de reclamar e de queixar de certas situações. Então a dica que eu dou, observe a sua reclamação, ela é justa? Está te incomodando? Então coloque para fora. Mas tente, nesta reclamação, não ferir o outro. E tente observar isso que eu estou reclamando há tanto tempo, eu consigo já mudar? Por que toda hora o meu psiquismo está trazendo esta reclamação? Depende de mim ou depende do outro essa mudança? Observe então se essa reclamação está te trazendo mais paz ou mais tormentos. Na maioria das vezes está trazendo tormento. Então, nos convida à mudança, modificar o que há em nós. Os obstáculos e problemas, em maioria, com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Verdade. A maioria das questões que nos ocorrem são por escolhas nossas, a grande maioria, e por questões que nós deixamos sem resolver. Somos também coautor dos nossos problemas. E na maioria das vezes estamos sempre culpando o outro. Os problemas que vêm da política é o vizinho, é o irmão, é o pai, é a mãe. Lembrando que essas pessoas podem ser coparticipadores, mas também nós temos participação em diversos momentos. Mas se autorresponsabilizar é muito doloroso, porque nós temos que amadurecer, o nosso psiquismo para entender que também temos responsabilidade nas escolhas. Adaptarmos-nos às exigências do trabalho a realizar sem perder a altura no ideal superior que abraçamos é a norma de triunfo em nossas obrigações. Adaptar-se às exigências do trabalho a realizar. Todo o trabalho tem as suas exigências. Não tem como fugirmos disso, porque nós temos regra a seguir. Mesmo quem trabalha somente para si, mesmo quem é autônomo hoje em dia, que não dependa, às vezes, de uma empresa, há regras que nós não temos como fugir. Principalmente no trabalho espiritual, nós também temos algumas regras a seguir. E, infelizmente, sem essas regras, sem essa disciplina, o trabalho não sai. Imagina se todos nós quiséssemos chegar numa hora no centro ou em outra hora. Imagina se cada domingo aqui, por exemplo, vou dar o exemplo do Evangelho, o Evangelho saísse num horário. Infelizmente, vocês ficariam confusos. Um dia 6, um dia 7, um dia 8. Pode acontecer em algum momento? Pode. Às vezes, em algum domingo, eu posso atrasar, pode ocorrer algo. Nós somos seres sociais e que às vezes pode ocorrer ocorrências, eu precisar chegar um pouco atrasado, pode. Mas se todo domingo ocorrer isso, irá ocorrer em vocês algo confuso. Cada dia um horário. Um dia 6h30, um dia 7h30, um dia 8, um dia 5. Então nós temos que ter ali pelo menos uma base de horário. Assim também são todos os trabalhos. Se nós não alinharmos com a disciplina, infelizmente, alguns trabalhos não andam. Lembremos-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. Aqui é o perdão, a desculpa. E nós só aprendemos a perdoar, a desculpar e a não julgar o outro, isso eu já ensinei para vocês, quando nós começamos o nosso processo evolutivo. Porque quando nós começamos a nos autoconhecer, o famoso conhece-te a ti mesmo, nós vamos observar como é difícil vencer má tendência. Como é difícil parar de falar mal do outro, parar de fofocar, parar de fazer isso ou aquilo, vencer um vício, vencer um desafio. Observa essa dificuldade. Quando você começa a falar, poxa, é difícil. Eu tenho que trabalhar mais, me equilibrar mais, orar mais, ser mais autorresistente. Aí eu paro de julgar o outro. Primeiro, porque eu não vou ter tempo. Segundo, porque eu vou entender o quanto é difícil. E às vezes que eu vou ter recaídas. E quando eu recair e que eu me desculpar, eu vou entender o valor
da desculpa do outro, do perdão no outro, que às vezes não tem a mesma consciência que você, não tem o mesmo conhecimento que você. E só vai entender o que é a desculpa e o perdão quem iniciar o processo de evolução. Aí vocês podem me perguntar, William, esse processo de evolução ocorre só no Espiritismo? Não. A pessoa, às vezes, não precisa de estar nem dentro de uma religião, nem dentro de uma filosofia espiritualista. Não. Ela pode iniciar esse processo de evolução aonde estiver, na religião que ela estiver, os ensinamentos e os preceitos cristãos. E ela observará as dificuldades em qualquer situação. Qualquer situação, e aí entenderá o valor do perdão e da desculpa. Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Sempre que eu falo de servir, eu lembro do amigo espiritual que nos falou na reunião mediúnica, né? É melhor servir do que ser servido. E só entende o benefício de servir quem inicia na tarefa de servir o outro com caridade, amor e muitas vibrações salutares. Porque servir o outro nem sempre é fácil. E nós não estamos falando aqui de sermos escravos, entre aspas, de sermos serviçais do outro, não. É servir com amor, naquilo que compete também ao outro, porque o outro precisa se desenvolver. Ele precisa passar por alguns desafios para desenvolver o psiquismo e o espiritual. É necessário, então, esse aprendizado constante também. Vamos, então, neste domingo de Dia dos Pais, para a nossa vibração final. O Evangelho eu não vou estender muito, eu sei que muitos de vocês que estão aí, que estiveram em tarefas familiares hoje, podem estar mais cansados, nós também, né? Tivemos algumas tarefas, então não vou estender muito. A mensagem está dada sobre os encargos da vida, sobre a responsabilidade de sermos pais e mães que nós falamos hoje, de que nada na nossa vida acontece por acaso, que os familiares que chegam, seja de que forma for, nós temos sim alguma ligação, e mesmo que não tenhamos ligações de outras vidas, lembre-se disso, meus irmãos e minhas irmãs. A partir do momento que nós conhecemos alguém, seja de vidas passadas ou seja nessa encarnação, inicia-se ali uma responsabilidade. Qual é a vibração que você vai deixar nessa pessoa? Lembre-se, os espíritos se reconhecem pela vibração. Qual é a marca espiritual que nós vamos deixar no caminho dos outros? E eu sei que muitos que aqui estão tiveram situações de conflito, às vezes, com os pais durante a vida, mas nós entendemos e sabemos que o espírita cristão é convidado a perdoar. Muitos não irão conseguir conviver nessa encarnação, e nós entendemos. Tenha também os seus limites, mas você pode entender também as fragilidades dessas pessoas e desejar o bem e seguir. Aos que já conseguem perdoar e conviver, também tentam se colocar um pouco no lugar. Mas nós sabemos que há questões mais delicadas ainda, que nós não vamos falar aqui, de situações essas que as pessoas não conseguem nem lembrar. O que nós façamos então? Façamos o bem para os outros e deixemos que nos caminhos futuros da reencarnação esses laços são reconstruídos. Vamos então para as nossas vibrações finais, lembrando que durante essa meditação nós podemos enviar aos nossos pais, tanto os que estão encarnados ou desencarnados, aquela pessoa que talvez fez a função pai na sua vida, e também eu peço que vibremos para o Brasil e para as famílias que estão enlutadas dos acidentes, para os irmãos também que chegaram ao plano espiritual. Neste momento, nós elevamos o nosso pensamento, nós entramos em sintonia com o plano espiritual superior e nós vamos até a nossa cabine de passe, esse local preparado para receber bons fluidos. E nós chegamos ali, a equipe espiritual nos espera com sorrisos, com movimentos graciosos de acolhimento. Recebemos um abraço desses amigos espirituais que nos aconchegam, trazem para nós palavras de esperança, de amor, de vibração
neste momento, inicia-se, neste momento, com a autorização de Jesus, o nosso passe. Desde movimentos mais leves, fazendo uma limpeza, trazendo para nós os fluidos mais salutares, recebendo esses fluidos, entrando na nossa corrente sanguínea, abençoando todo o nosso campo perispiritual, melhorando as nossas situações físicas ou espirituais. E nós, neste momento também, podemos lembrar de alguém que esteja precisando, que esteja internado ou recém-desencarnado, alguém que esteja doente, que tenha passado por algum momento difícil. Lembre do nome, do rosto dessa pessoa. Jesus nos ensinou a pedir, mais uma vez nós estamos aqui pedindo. E nós vamos mandar também um pouco dessas vibrações, dessas energias ao nosso Brasil, as pessoas que neste momento estão passando por alguma etapa difícil, etapa dolorosa, angustiante, que eles possam receber este momento de vibração e de irradiação. Conecte-se com Deus neste momento, com o mentor que está te auxiliando neste passe, que irá também fluidificar a sua água, elevando os nossos pensamentos e direcionando mais uma vez. Nós somos gratos, Deus, gratos por este momento tão gracioso, de alegria, de bem-estar espiritual. Querido Deus, tantas pessoas nos assistem ao vivo ou gravado, que elas possam receber neste momento as vibrações mais salutares do plano espiritual. Compreendemos, Senhor, que todos que aqui chegam, não chegam por acaso. Que eles possam receber as gotas de luz e de esperança. Jesus, irmão maior, envolva o nosso Brasil e o nosso planeta nas vibrações. Nos ligamos aos mentores que cuidam deste plano material e pedimos por aqueles corações que estão enlutados, para aqueles que estão enfermos em hospitais, para os idosos em casa de repouso, para os nossos irmãos que nesta encarnação estão passando o desafio de estar em instituições de caridade. Senhor, olhai por nós mais uma vez, que neste momento essas irradiações possam chegar aos corações necessitados. E é com muita gratidão, com muita alegria, que nós pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos retornar, meus queridos irmãos e irmãs, lentamente, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior. Esse momento tão leve, tão gracioso, agradecendo. Eu hoje não vou conseguir mandar o abraço para cada um de vocês individualmente, devido ao nosso tempo, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui ao vivo ou depois gravado. Agradeço imensamente, um grande abraço vibracional. Peço que nos ajude, curta, comente o vídeo, porque assim este conteúdo chega a mais corações amigos, deixa a cidade, o estado, ou deixa uma mensagem para os pais, uma mensagem espírita que as pessoas possam ler e também receber esses fluidos. Na semana que vem a gente lê, manda um abraço para vocês. Lembre-se, eu também volto os vídeos e leio alguns nomes que as pessoas deixam aqui para mandar esse abraço, para não faltar ninguém. Eu agradeço também o pessoal do chat que curte, que comenta durante o Evangelho. Deus os abençoe, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.